Entrevista. Vereadores e prefeitos eleitos em Andradas e Ibitura de Minas são diplomados. No último mês de outubro, milhões de brasileiros foram às urnas para eleger os novos prefeitos e vereadores das cidades brasileiras. E na noite de ontem, aconteceu mais uma etapa desse importante processo: a diplomação dos prefeitos e vereadores eleitos em Andradas e Ibitura de Minas. O evento aconteceu no Fórum de Andradas, que recebeu um grande público. Além dos eleitos, compareceram familiares, amigos e a imprensa das duas cidades. Presidindo a sessão de diplomação esteve o juiz eleitoral Dr. Eduardo Soares de Araújo. Antes de iniciar a entrega dos diplomas, ele dirigiu palavra aos políticos, pedindo para que exerçam suas atividades, deixando de lado a questão ideológica. Vamos ouvi-lo. Hoje é dia da diplomação dos candidatos eleitos e que com isso nós encerramos a atuação da Justiça Eleitoral no processo eleitoral. E nós aproveitamos essa oportunidade para fazer algumas considerações com os candidatos que foram eleitos, aqueles que são suplentes e com a população que veio assistir. Porque nós vemos hoje em dia um acirramento dos ânimos muito grande. Qualquer mesa de amigos, reunião de amigos, roda de amigos, o assunto é política. E nós vemos que muitas vezes essas discussões, esses debates, eles são proveitosos, mas outras vezes eles não são. Que surge o problema daquelas discussões puramente ideológicas. Eu sou de um lado, eu sou do outro, então eu sou a favor disso, então eu sou a favor daquilo, sou contra aquilo outro. E as pessoas esquecem de ter discussões mais racionais. Nós vemos tanta polêmica hoje em dia no cenário nacional e que as pessoas assumem posições sem pensar. Assumem posições porque gostam ou porque deixam de gostar desse ou daquele político, sendo que, na verdade, as pessoas devem tomar posições depois de analisar e refletir o que é melhor para o nosso país, para o Brasil. Não necessariamente o que é melhor ou pior para um determinado governo, porque os governos passam. O Brasil, nosso país, continua o mesmo. E refletir em relação a isso com aqueles que estão aí, e no final todos receberam seus diplomas, tomarão posse dia 1º de janeiro e desejamos a todos muito sucesso na administração das cidades. Agora, mesmo que o período eleitoral esteja encerrado, a Justiça continua atenta no dia a dia, não é? Sim, a atividade da Justiça ela é ininterrupta. O que encerrou hoje são os procedimentos administrativos referentes à eleição que ocorreu em outubro desse ano, né? Há toda uma preparação para as eleições, registro de candidato, a época da propaganda eleitoral, o dia da eleição, apuração, prestação de contas, até chegar na diplomação. A atividade administrativa da Justiça Eleitoral referente à eleição terminou hoje, mas a Justiça Eleitoral continua sempre atuando porque ela é ininterrupta. O primeiro a ser diplomado foi o prefeito Rodrigo Lopes. De acordo com ele, ter sido eleito pela segunda vez é uma grande honra. E ele está aqui, ao vivo, nos estúdios do Jornal da Cidade, para falar sobre esta diplomação e também sobre outros assuntos ligados à administração pública. Bom dia aos ouvintes da Rádio Vinícola, uma alegria, né, estar aqui mais uma vez, seu Domingos aqui também recebendo a gente. É sempre uma alegria essa oportunidade que a rádio nos dá. Rodrigo, você aqui para falar sobre a diplomação, mas outros candidatos também foram diplomados ontem. Então, o vice-prefeito, João Luiz Magalhães Teixeira, ele recebeu o diploma junto com você, e os vereadores de Andradas e depois os vereadores de Ibitura, e o prefeito José Tarcísio de Ibitura de Minas, o vice, o Romildo, também recebeu o diploma. Vamos então ouvir, Rodrigo, primeiro um trechinho de cada um dos 9 vereadores eleitos de Andradas, que eles conversaram com o Jornal da Cidade e falaram sobre a importância dessa diplomação e também sobre a expectativa deles para o futuro. Ok. Vamos ouvir então. O primeiro que nós conversamos, e nós iremos reproduzir aqui por ordem alfabética. Não queremos privilegiar ninguém.
Então, por ordem alfabética, nós vamos ouvir o ex-prefeito Ademir dos Santos Pérez, ele que retorna ao cargo de vereador após muitos anos e que, em conversa com o Jornal da Cidade, destacou o momento político pelo qual atravessa o país. Vamos ouvi-lo. É um momento de reflexão. Hoje a diplomação, pelo tudo aquilo que aconteceu, nós fomos agraciados. Quero agradecer a todos aqueles que confiaram em mim, que depositaram a sua confiança e o seu voto em mim. Então espero não decepcionar, espero trabalhar. É uma reflexão. Hoje é uma reflexão, vou dizer para você por quê. Porque eu tenho uma esperança de uma renovação na Câmara. Uma forma, uma maneira diferente, principalmente dos dias que nós estamos atravessando hoje. A política hoje, o povo está pedindo para mudança. O povo quer coisa de seriedade, honestidade, transparência. Isso que eu também quero. Eu quero trabalhar para Andrades, para o povo de Andrades. Independente de bandeira partidária, independente de partido, independente de tudo. Sim, voltado para Andradas. Então hoje é uma reflexão para que tudo isso venha acontecer no dia 1º, a partir do dia 1º, sabe? Vamos colocar agora o depoimento de Carlos Roberto, eleito pela primeira vez. De acordo com ele, a população espera dos vereadores um trabalho honesto e transparente. Hoje é um diploma pego de uma autoridade que nos dá a autoridade em ter uma vaga de uma cadeira na Câmara Municipal pelos próximos 4 anos e fazer um trabalho, uma política justa, honesta, transparente, que a população de Andradas está esperando de nós. Eleito pela 4ª vez consecutiva, o vereador Hamilton Raimundo recebeu o maior número de votos e agradeceu à população, destacando o trabalho desenvolvido por ele em todo o município. É um momento assim de muita alegria, né? Alegria, sentimentos de confiança, né, que a população tem no meu trabalho e dar continuidade aí, né, nesses 4 anos, fazendo o papel que eu sempre fiz, né, estando como vereador, continuar trabalhando para a nossa cidade, independente de sigla partidária, independente de partidos, mas mostrar para a população que o seu voto, que foi depositado no dia 2 de outubro, tem valor. E também, né, a mesma coisa que eu posso dizer desse valor que eu digo é das outras eleições, porque em 2004, quando eu dei meu nome para candidato, foi até surpresa para algumas pessoas pela votação que eu tive na época, mas é um trabalho de muitos anos, né, que eu sempre venho fazendo, independente de estar na política ou não estando. Mas hoje eu agradeço, né, e tenho esse reconhecimento que durante esses 3 mandatos e sendo reeleito para o 4º mandato, meu trabalho sempre foi voltado à cidade e ao povo de Andradas. E a gente vê porque é muito satisfatório, né? Não assim que eu não queria que os demais candidatos que não foram eleitos não se elegeriam, né? Mas o mais interessante que sempre eu fico calculando é que em 2004, de todos os vereadores que participaram, dos que foram eleitos comigo, e hoje só permanece eu lá na Câmara Municipal. Então isso é um motivo a mais, né, de ter mais orgulho ainda, né, pela essa confiança que a população tem no meu trabalho. José Ricardo Felisberto dos Reis, um dos poucos vereadores reeleitos, realçou ter se empenhado para fazer o máximo e também diz esperar repetir o trabalho nos próximos 4 anos. Eu acho que é um momento assim, de muita felicidade, né, porque quando a gente é reeleito, a gente sabe que a população aceitou nosso trabalho. Então, se a gente trabalhou os 4 anos, né, com transparência, eu acho que é isso que a gente, né, o retorno acho que é esse. Acho que a população viu que o trabalho da gente foi bom, que a gente se empenhou para fazer o máximo. Então é isso, eu agradeço a Deus, primeiramente, e agradeço a cada eleitor que deu o seu voto de confiança e confiou em mim mais 4 anos para estar administrando a cidade. A enfermeira Leila Cândido chega à Câmara pela primeira vez, sendo a 2ª mulher da casa ao lado da vereadora Leninha. Para Leila, a responsabilidade de representar os andradenses é muito grande.
É uma alegria muito grande, né? Uma satisfação e assim uma responsabilidade muito grande também de representar a nossa população andradense lá dentro da Câmara dos Vereadores, né? Então é uma responsabilidade e ao mesmo tempo é uma felicidade muito grande, né? De representar o povo e poder fazer alguma coisa para melhorar um pouquinho a nossa cidade. Luiz Augusto Liparini, o Guto, atual presidente da Câmara, se reelegeu pela segunda vez e diz que a diplomação é um momento tão importante quanto a posse, uma prova de que o trabalho foi feito honestamente. Costumo dizer que a diplomação é um momento muito importante, tão importante quanto a posse. A diplomação é uma prova de que você está com as contas em dias, fez tudo correto durante a campanha e hoje, né, vendo a política nacional do jeito que está, você receber essa prova da Justiça Eleitoral, que você se conduziu de maneira correta, prestou conta de tudo, fez uma campanha limpa, aqui está a demonstração, né, da política bem feita, da política limpa. E isso acontece com todos os vereadores que estão sendo diplomados aqui, hoje também prefeitos e vices. Um momento muito importante, um momento de reflexão, né, de saber que você tem a consciência tranquila porque agiu de maneira correta e o resultado vem. É a segunda diplomação, né, tão esperada quanto a primeira, né, um pleito difícil, uma eleição nova, com novas regras, então um momento de muita satisfação, muito orgulho, né, e um momento de reflexão sobre a importância do trabalho de vereador. Ouvindo as palavras do Dr. Eduardo, né, ele sempre remete a gente à responsabilidade que nós temos perante a população que nos deu esse aval para representá-lo durante os 4 próximos anos. Márcio Donizete Teodoro se elegeu pela primeira vez e destacou, durante a diplomação, estar ansioso para tomar posse do cargo e lutar pela cidade, ajudando a administração municipal a governar. A gente está bem ansioso, né, Sandro? Aguardando aí chegar a nossa posse, né, para a gente começar a realizar os trabalhos aí em prol da população de Andradas, né? E estamos bem esperançosos, né, para a gente poder acompanhar aí as reivindicações da população e ajudar da melhor maneira possível a administração municipal. A vereadora Maria Helena de Oliveira do Prado, a Leninha, atualmente ocupa o cargo substituindo João Marques Barreiro, que faleceu após luta contra o câncer. Para a Leninha, a alegria é grande por ter sido escolhida pela população para continuar o seu trabalho. Nossa, eu estou muito feliz, né, de saber que dessa vez eu fui eleita pelo povo, né? Estou muito contente. Graças a Deus nós estamos aí para lutar para uma justiça, tudo para a população nossa, né? Agora, o que a população pode esperar, essa população que te elegeu e até aquela que não votou em você, Leninha? É verdade. A gente está aí para trabalhar para a população inteirinha de Andradas. Se Deus quiser, nós vamos, né, batalhar muito. Regis Basso trabalhou como vereador há vários anos e agora voltará a exercer a função, colocando-se à disposição de todos os munícipes que precisarem de seu apoio. Claro que a gente fica muito emocionado, né, Sandro? E eu gostaria de agradecer meus amigos, a todos pelo voto de confiança e peço à população que nos procure em todos os sentidos, no que se sentir prejudicados ou que se sentir necessitados de alguma coisa, que a gente vai estudar e ninguém vai ficar sem resposta, pelo sim ou pelo não. Essa é a nossa função de estarmos ali. Você já foi vereador uma vez, essa experiência vai te ajudar? Sem dúvida nenhuma, né, Sandra? A gente está aí, a gente já aprendeu algumas coisas e a gente está aqui mais uma vez para aprender e ver a atual situação do município que se encontra agora a partir do dia 1º e vamos, sem dúvida nenhuma, estar tentando fazer o melhor por Andradas. E como também nós anunciamos, o prefeito Rodrigo Lopes está aqui para falar sobre esta diplomação e também sobre outros assuntos ligados à administração pública. Rodrigo, tá aí, os 9 vereadores de Andradas se manifestando e destaque especial para a fala do Dr. Eduardo. Que belo discurso ele fez ontem, hein? Com certeza, Sandro, né, foi um momento muito especial, né, até mais extenso do que se imaginava. O Dr. Eduardo é bastante objetivo, mas ontem ele fez questão de pontuar algumas coisas extremamente relevantes, né, para a atuação do homem público. E assim, eu fico muito feliz, inclusive, aí de estar vendo o entusiasmo dos vereadores que vão tomar posse a partir do dia 1º de janeiro, essa vontade e esse desejo de contribuir com o município. O vereador tem um papel fundamental. Eu aproveito aqui para agradecer aos componentes da Câmara atual, né, que durante esses 4 anos acompanharam a administração, e quem chega agora
né, logicamente chega com mais gás, com mais vontade, com esse desejo mesmo de colocar em prática. Então eu desejo que de fato os vereadores possam conseguir tornar realidade esses projetos. E o doutor Eduardo, né, como juiz, ele pontuou bem a questão racional e a questão ideológica, né? A ideologia muitas vezes cega as pessoas. Eu sou contra porque eu sou do PT, eu sou a favor porque eu sou do PSDB, né? Em tese hoje são dois extremos que nós temos na discussão nacional, né? E de fato isso não pode acontecer, né? A oposição ela é necessária, isso que foi ressaltado para ele, né? E o meu posicionamento até com alguns vereadores, né, eleitos pela oposição é que ele seja oposição de fato, né? Que em tese tem um prefeito aí que uma vez ele pontuou que tinha só um vereador que foi eleito contra ele. E esse vereador veio para se aliar com ele. Falou, não, você tem a obrigação de ser oposição, porque o povo te elegeu para isso, né? Então, os papéis de situação oposição, eles são fundamentais, desde que seja uma oposição racional, que tenha objetivos, né, em defesa do cidadão, e não uma oposição medíocre, né, que tente simplesmente denegrir a imagem de quem está ocupando o cargo executivo. Exato, Rodrigo. Em qualquer cidade brasileira, se alguém da oposição for procurar problemas naquela cidade, ele vai ser muito feliz, né, nessa missão, né? Porque o que as cidades brasileiras mais têm são problemas. O Brasil é um país que sofre muito e já há séculos, não é? Uma distribuição de renda, má aplicação dos recursos públicos, mas é preciso apontar esses problemas com responsabilidade, porque o prefeito não tem uma varinha mágica que vai resolver tudo do dia para a noite. Com certeza, Sandri, e é uma pontuação muito interessante isso. Nós até tivemos uma audiência pública na última segunda-feira, onde nós fomos discutir o plano diretor e também a questão do parcelamento do solo no município. E uma das coisas que eu ressaltei naquele momento foi que, olha que maravilha, Andradas hoje está discutindo aonde pode construir prédio, onde não pode, a estação de tratamento de esgoto, nós estamos discutindo a questão de permeabilidade das áreas dos lotes, enquanto tem cidade que não tem asfalto nas ruas do loteamento, que não exige rede de esgoto, que não existe drenagem urbana. Isso são problemas que vão se acumulando no decorrer do tempo. Então, graças a Deus, nos últimos 20 anos nós evoluímos bastante, Andradas, né? Hoje não há que se falar, nenhum loteamento é aprovado se ele não tiver a infraestrutura mínima, que é o abastecimento de água, a iluminação, o asfalto, a rede de esgoto, a drenagem, e isso fez parte da contribuição de todos os prefeitos que passaram pela administração, independente se com alinhamento ou não com a nossa ideologia. Todos tiveram problemas, com certeza, mas todos tiveram a sua participação e a população os escolheu para isso. Então é importante que a gente ressalte, né, essas questões. Problemas existem hoje, daqui 50 anos vão continuar existindo, porque a partir do momento que a gente sana uma necessidade, a gente tem outra, né? Se você comprou a sua casa, daqui 10 anos você vai ter que reformar ela. Se você comprou um carro, daqui 10 anos você vai querer trocar por outro mais novo. E assim, né, a população ela sempre vai demandar necessidades melhores a partir do momento que uma determinada necessidade lhe foi fornecida, lhe foi sanada. E interessante destacar o plano diretor. Nós estivemos na Câmara na última segunda-feira, eu entrevistei você e você dizia que o plano diretor ele é essencial para o futuro da cidade. Com certeza, né? Além de ser essencial, hoje é uma norma, né, do Estatuto das Cidades, que ele determina todo o planejamento na questão de segurança, na questão de crescimento da cidade, na questão de desenvolvimento, onde vai ser área industrial, onde vai ser área de habitação de interesse social, para que a cidade em si ela cumpra o seu papel, que ela não sirva ao interesse da especulação imobiliária ou ao interesse de determinado segmento da sociedade, mas que a cidade seja construída para as pessoas, né? E dentro desse plano diretor, que foi elaborado há 10 anos atrás, nós evoluímos, principalmente na última administração, com o plano de resíduos sólidos, que se tornou a realidade. Hoje nós temos o Código Ambiental do município, nós estamos elaborando o plano de saneamento, nós estamos elaborando o plano de mobilidade urbana, nós temos um plano de educação vigente, né, pelos próximos 10 anos, ou seja, a administração está trabalhando no sentido de um planejamento. Agora, esse planejamento ele requer, com certeza, a possibilidade de uma receita adequada. Então nós projetamos no plano diretor agora, daqui até 2026,
e dentro desse período, além do plano, tem que haver recursos, porque senão o plano se torna inexequível e isso com certeza, né, traz uma certa frustração para aqueles que participaram do processo de planejamento. Agora, nessa semana, o nosso governador, o Fernando Pimentel, já na segunda-feira, ele enviou uma documentação à Assembleia Legislativa decretando, não é, o estado de calamidade pública financeira. Como que você recebeu essa notícia, Rodrigo? Bom, já era uma notícia esperada, a gente tem visto aí as dificuldades pelas quais passa o governo do estado de Minas Gerais. Na verdade, esse decreto ele significa a falência do estado de Minas Gerais, assim como foi Brasília, assim como foi Rio Grande do Sul, assim como foi Rio de Janeiro. Minas Gerais é o quarto a decretar falência, né? E segundo alguns analistas econômicos, nós temos 19 no total, então devem outros estados. É uma situação nunca vista antes, né? O que me deixou assim um pouco ainda sem saber o norte é que o governador simplesmente decretou, mas ele não decretou as medidas que serão tomadas. Então a gente tem que aguardar, né, um ato do governador, até para que a gente saiba que rumo que nós tomaremos. A pergunta que eu acho, né, que está na população é o que isso reflete no município. Tudo. Né? Por quê? Nós estamos dentro do estado, nós estamos dentro do Brasil, nós não somos uma ilha das maravilhas, né, que não vai ser afetada por isso. Com certeza nós seremos afetados por isso, já estamos sendo, né? Enquanto hoje o nosso servidor público estadual está recebendo salário parcelado. Isso com certeza afeta o seu capital de giro dentro da cidade, afeta a economia do município, e a nossa grande preocupação é que o estado seja afetado nos repasses constitucionais, que hoje toda terça-feira o município recebe um repasse de ICMS, né? Se esse repasse constitucional passar a ser sonegado por parte do Estado, aí nós vamos ter um problema muito sério. E eu acho que a questão aqui, Sandro, não é nem a discussão, como falei antes, na questão de diplomação ideológica, se o governador é do PT. Isso vai ser discutido daqui 2 anos nas eleições estaduais, que vai se discutir a competência política ou não do governador. Mas nós estamos no momento de discutir a situação da crise econômica do Estado de Minas Gerais, né, que é muito séria, e a gente aguarda por parte do governador, que hoje é a pessoa que foi eleita para isso, as atitudes que devem ser tomadas, né, com certeza atitudes, né, que tragam uma segurança e que garantam, né, uma medida aí, por exemplo, como o governo federal está tomando as medidas da PEC 241, que foi para o Senado, que causou polêmica e tudo, mas a gente está vendo um direcionamento no sentido de garantir uma estabilidade. Então o que a gente espera hoje do governo do estado também são atitudes dessa maneira, para que a gente saiba até onde nós vamos chegar, porque a impressão que dá hoje é que nós estamos numa queda livre, né? O estado não está sabendo o rumo que vai tomar, não anunciou medida nenhuma e a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Então a gente precisa dimensionar isso até para que a gente possa fazer a gestão do município também. Nessa gestão do município que você acaba de citar, Rodrigo, existe uma decisão que você anunciou recentemente e que causou grande perplexidade em Andradas, que é a intenção de extinguir 16 cargos de confiança. Isso, até serão mais do que isso, né? Os extintos são mais de 20, porém tem alguns que serão fundidos com outros, secretarias que serão fundidas, então a gente vai ficar entre 12 e 16 cargos a menos, né? Só que cargos de grande relevância, são 9 gerências, né? Para a gente ter uma dimensão. Uma gerência hoje ela tem uma remuneração em torno de R$ 4.500, mais os encargos sociais. Um secretário hoje é uma remuneração de em torno de R$ 5.000, então são 2 secretarias extintas e outros cargos de menor impacto, mas tudo isso vai repercutir numa economia de cerca de R$ 80 mil ao mês, considerando os encargos sociais que se paga. A pergunta é: havia abuso, havia desperdício? Não. Os cargos sempre foram necessários. A decisão foi: quem permanecer vai ter que trabalhar mais para dar conta dessa função. Foi uma opção que nós tomamos justamente por envolver a questão administrativa. Então o serviço prestado à população não vai ser prejudicado. Nós temos hoje 1.080 funcionários e nós temos cerca de 90 cargos comissionados. Eles serão reduzidos para um pouco menos de 80. Então, nós temos menos de 10% de cargo comissionado. Tem municípios que têm 20%, 30%. Então, aqui,
justamente os cargos comissionados são de chefia, né, de direção de departamento. A assessoria do prefeito é muito pequena, é uma comunicação e um jurídico. O restante são cargos de chefia. Não tem como você ter um setor sem um chefe. Então é lógico que há essa necessidade. Seria ótimo se pudéssemos desmembrar secretarias, departamentos, mas esse não é o momento. O que as ruas nos pedem é o contrário. Né, as ruas nos pedem essas medidas de contenção de gasto, de exemplo, né? E o gestor público, onde ele pode dar mais exemplo? Cortando na própria carne, que são os cargos comissionados, né, que haverá esse corte. Esse projeto está tramitando na Câmara Municipal. Eu acredito que ainda seja aprovado nesse ano. Caso não seja, deverá ser aprovado dentro do primeira quinzena do mês de janeiro. Mas são ações fundamentais para que a gente, né, já de uma maneira preventiva, tome as medidas, antevendo isso que o governador anunciou essa semana. Então é uma atitude nossa de preocupação. Eu tenho certeza que a população inteira apoia essas medidas, até porque a gente tem uma grande responsabilidade aí pelos próximos 4 anos. Exato. Quando alguém está administrando uma cidade, se compara a alguém que está administrando o lar. Às vezes é preciso apertar um pouquinho para o orçamento suportar todas as despesas. Por exemplo, Andradas não tem ainda uma secretaria de turismo e é necessária a criação de uma secretaria de turismo, mas vai ter que esperar, Rodrigo. Às vezes a vontade não é suficiente para fazer aquilo que deve ser feito. Com certeza, Sandro. Na verdade, o Brasil, sobretudo nos últimos 10 anos, ele criou uma mentalidade que para se promover o turismo precisava criar o Ministério do Turismo, para se promover a pesca precisava criar o Ministério da Pesca. E nós passamos de 10 ministérios na esfera federal para 40, né? Quando o presidente Temer assumiu, tinham 40 ministérios. Eu sou da seguinte visão: para você ter uma política de turismo, uma política de cultura, uma política de desenvolvimento, independe da estrutura da secretaria, depende muito mais da articulação. Você ter um secretário, ou você ter um gerente, um supervisor, depende do perfil que a pessoa vai trabalhar. Porque se você criar uma secretaria para pôr um companheiro político que simplesmente vai ocupar o cargo e não vai desenvolver uma política para o setor, a secretaria, além de ser desnecessária, ela ainda começa a prejudicar o andamento da administração. Então eu acredito que é possível sim trabalhar com as 7 secretarias que nós vamos trabalhar a partir de janeiro, mais a Procuradoria e a Controladoria, e o perfil das pessoas que estão sendo mantidas ou escolhidas novas pessoas para ocupar esses cargos, elas certamente têm que ter esse perfil de conseguir realizar diversas funções, de não pode um cargo comissionado trabalhar só 6 horas por dia, ele tem que ter uma dedicação exclusiva, ele tem que ter um envolvimento, e assim, além dessa questão da diminuição de cargos, isso já foi anunciado ontem, os secretários e os gerentes a cada 6 meses serão avaliados por mim, pelo vice-prefeito, e os supervisores a cada 6 meses serão avaliados pelo secretário juntamente comigo, e quem não estiver rendendo aquilo que a administração espera vai ser substituído. A cada 6 meses nós vamos fazer as mudanças necessárias. Com essa extinção de 16 cargos, aproximadamente 10 pessoas da sua confiança vão perder o emprego. 10 ou 12. Alguns já por opção, optaram por não continuar com a administração, outros provavelmente a gente vai estar dispensando, isso já foi colocado, até porque, como eu falo, a grande tranquilidade que a gente tem é não ter assumido compromisso político dentro da administração, né? Então, pelo perfil de cada um, tá saindo porque não é incompetente? Não, às vezes o perfil dele não vai se enquadrar agora nesse próximo momento, e por isso a gente agradece o trabalho prestado até aqui, mas a gente tem a liberdade de fazer novas escolhas justamente pensando no desenvolvimento da cidade. O meu compromisso não é com o cidadão que ocupa um cargo comissionado, não é com o cidadão que me apoiou na campanha, o meu compromisso é com a população de Andradas, que me elegeu, que me deu essa possibilidade, e as medidas a gente vai tomar de acordo com a necessidade da administração. Só permite, então, antes da gente passarmos para outro aspecto, primeiro agradecer o posicionamento que você teve com relação à imprensa nesse seu mandato e desejar, então, boa sorte nessa continuação de mandato. E tocando num pequeno assunto que você citou de relance, mas eu não quero provocar aqui para que a gente continue falando muito tempo a respeito, mas eu gostaria de ter uma rápida pincelada a respeito da seguinte posição.
Nós tivemos a oportunidade de comparecer então nessa audiência pública com relação ao plano diretor, e você acabou dando um parecer rápido também sobre a questão que se pretende trabalhar, que é na questão de saneamento no nosso município. E na mesma oportunidade você disse que houve uma evolução sim com relação aos resíduos sólidos, mas nós notamos que tem um aspecto que vem vindo de muitas administrações aí dentro da área de saneamento, que é a parte de esgotamento sanitário. E sabemos que existe inclusive problemas com o Ministério Público, que estabeleceu um TAC que acabou virando até um processo. Você acredita que dentro desse novo mandato seu, nós conseguiríamos evoluir um pouquinho nessa questão de tratamento de esgoto no nosso município? Com certeza, seu Domingos. Nós temos aí agora os loteamentos, né, de cerca de 2 anos atrás em diante, são obrigatórios a construção da estação de tratamento. Então nós temos aí todos os loteamentos que estão sendo construídos hoje no município, eles têm a obrigatoriedade de ter uma estação de tratamento de esgoto. Com isso a gente vai diminuindo. E alguns outros a gente está fazendo uma parceria. Na saída do óleo vai ser construído um novo loteamento ali, o qual, né, dentro de uma parceria onde ele pôde tirar toda a APP do loteamento na área verde na APP, né, em contrapartida ele está construindo uma estação com dimensão que vai atender hoje o Portal do Sol, Jardim Rio Branco, Jardim Europa, que é uma área que tem uma necessidade enorme, então já vai sanar um problema nosso. Vai substituir as já existentes lá ou simplesmente vai ser feita uma nova? As existentes hoje, elas são inoperantes, né? São uma tecnologia completamente arcaica que não tem viabilidade de execução, então vai ser construída uma nova, né, no mesmo modelo da estação que está construída hoje no Portal da Mantiqueira, que tem uma eficiência muito alta de tratamento, então vai ser uma dimensão grande, né? A princípio o diâmetro dela aproxima 1.000 metros, né, quadrados, então isso mostra o diâmetro dela, que a gente vai sanar um problema já aí de 15% da cidade. E a partir daí a intenção é se evoluir, né? Pegando, por exemplo, o Alto da Serra, fazendo um tratamento lá. Não acredito que dentro de 4 anos consigamos resolver 100% do problema, mas a gente pretende evoluir e se aproximar de 50% pelo menos. Pelo que eu estou ouvindo aqui, então a linha de conduta então seria uma linha independente da Copasa? A princípio sim, né? O caminho da Copasa seria, em última hipótese, no caso de uma condenação judicial, que a gente tem que oferecer o tratamento imediato. Até porque são 2 fatores que eu questiono bastante. Existe hoje uma insatisfação de cerca de 80% da população com o serviço da Copasa, principalmente com a questão de manutenção das redes, uma insatisfação da administração também, que precisou implementar uma lei de multa por causa dos buracos da recomposição, que ela é demorada. E o meu posicionamento com o diretor sul, Fred Ferramenta, em Belo Horizonte, foi o seguinte: enquanto a Copasa não me mostrar que ela tem competência para gerir a água, nós não vamos discutir tratamento de esgoto com a Copasa. Por quê? Se a gente discutir de imediato, já entra uma taxa de 50% em cima da conta de água, e quando a operação estiver finalizada, 90% em cima da conta de água. Vai dobrar então? Alguns municípios da nossa região, como Caldas e Santa Rita, há mais de 5 anos que se cobra 50% e não se tomou nenhuma atitude em relação ao tratamento. A população está pagando. Nossa. Então eu quero deixar claro para a população que a Copasa seria a nossa última alternativa. Teria que devolver caso de uma dinheiro. Condenação judicial, que aí a gente teria que recorrer à celebração de uma concessão com a Copasa. Mas nós estamos relutantes com isso, justamente porque hoje nós temos diversos questionamentos quanto à prestação de serviço da Copasa no nosso município. Rodrigo, nosso tempo esgotou. O senhor quer acrescentar, seu Domingos? Sei que, igual eu disse, rápida pincelada, porque o desdobramento poderia assim ocupar um programa somente sobre isso. Então, nós ficamos satisfeitos de verificar com relação ao ponto de vista, porque o mais importante é o seguinte: essa área também é uma área muito importante e é uma área que nós estamos visualizando alguma coisa, alguma luz no fim do túnel. Nós não tínhamos essa visualização até as administrações anteriores. Com certeza. Rodrigo, um assunto puxa outro, esse também tem que ser rapidinho. Pode ser, né, seu Domingos? Pode ser. Rapidinho. Ontem, eu participando da sessão da Câmara, os vereadores Clóvis e Ricardo, eles questionaram a questão do pronto atendimento municipal, que ainda não foi colocado todo para as pessoas, para a população que chega ali, quer entrar, já que a porta de entrada ela foi mudada. Então, mais uma vez, eles questionaram essa situação. O que pode ser
dito sobre isso? Vai ter essa cobertura ali ou não? Bom, Sandro, essa é uma questão que eu acho que a diretoria da Santa Casa poderia esclarecer melhor. Eu não sei qual que foi o acordo firmado com o Ministério Público, né? É um processo que até onde eu sei está em andamento, né? A porta de entrada foi pedido para colocar um vidro transparente, isso já foi colocado, né? Justamente porque melhorou muito o fluxo do serviço ali hoje, com a mudança da entrada, até porque o espaço era amplamente usado para quem queria usar banheiro, para quem queria tomar água, no meio do pessoal que estava sendo atendido ali, então era uma dificuldade muito grande, facilitou bastante. Acredito que numa oportunidade com a diretoria da Santa Casa, o assunto poderia ser trazido em tela, e eu acho que a questão, ela... né, a proposta, como eu falo, respeito os vereadores, mas as ações elas têm que ser mais propositivas, né, e menos críticas, porque são possibilidades. Eu acredito que assim, não é a cobertura que está impedindo a melhoria no atendimento. Ótima cobertura, né? Ótimo também seria conseguir, quem sabe, uma emenda de um deputado para proporcionar essa cobertura por parte dos vereadores, também seria ótimo. Então assim, são questões propositivas que eu acho necessário, mas eu acho que isso é uma frase até do que eu me lembro do Wilk, que ele falava assim: antes de falar que tem que ser feito e de cobrar, a gente tem que dizer assim, o que eu posso fazer para ajudar, né? Então acho que é essa mentalidade que, né, o Wilk colocou até no momento que o Lula foi eleito presidente da República, né? O que nós esperamos do Lula? Não, o que nós podemos fazer para ajudar a administrar o Brasil melhor? Eu acho que a estrutura do hospital, a gente vive a crise da saúde no Brasil inteiro, nos municípios, então eu acho que as ações propositivas, elas vão ter um resultado muito mais positivos do que as ações de crítica e simplesmente de cobrança, mas a gente tem que ter proposição também para o desenvolvimento das diversas áreas do município. Mas ali no pronto atendimento não seria a prefeitura que teria essa obrigação? Hoje a Santa Casa é a gestora do espaço, né? Então é ela quem administra isso e todas as ações são de responsabilidade da Santa Casa. Ok. Tá respondido então. Eu achei importante colocar isso porque eu já venho ouvindo essa questão já há algum tempo e eu acho que chegou a hora de pelo menos o prefeito se manifestar a respeito desse assunto, né, Rodrigo? Certeza. E assim, né, já são 11 horas e 44 minutos, nosso tempo está esgotado. Falei para você que a entrevista hoje ia ser menor, né, Rodrigo? Sim. Mas um assunto puxa outro. Eu até agradeço, até o Santo falou, Rodrigo, é 10 minutos. Falei, não me importa, mas depende das perguntas. Mas se vocês continuarem perguntando, eu tenho que continuar respondendo. Aí começa, a gente continua perguntando. Eu agradeço a atenção da população, agradeço essa possibilidade que a gente sempre tem, essa liberdade, né, com os meios de comunicação. Durante esses 4 anos nós estivemos sempre abertos e vamos permanecer dessa maneira. Eu acho que a comunicação ela é essencial para que a população possa ter a informação mais fiel possível e a administração tem a obrigação de ser transparente, né? Eu quero agradecer vocês, quero desejar à nossa população, não sei se eu vou ter oportunidade de falar ainda esse ano, mas um Feliz Natal e um ano de 2017 cheio de realizações, e eu tenho certeza que no que depender da nossa vontade, da nossa determinação, as coisas tendem a melhorar, né? Vamos ter que conviver com tudo isso, mas mais uma vez agradeço de coração e espero muito sucesso a todos nós.